Nós seguimos com liberdade de opinião e vamos direto a Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, boa semana, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos fatos de hoje. Vamos lá, Alexandre, falar sobre a medida provisória que impõe um novo prazo e diferentes condições à Anvisa para conceder o uso emergencial de vacinas que está para ser analisada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai sancionar ou vetar e a partir daí terá validade. É um projeto que provoca algum incômodo em diretores da agência que anunciam inclusive uma ida ao Supremo caso a matéria seja sancionada. O principal problema para eles está relacionado ao prazo. A Anvisa atualmente tem 10 dias para analisar pedidos. A AMP corta pela metade esse prazo, 5 dias. O presidente Jair Bolsonaro conversou com a CNN durante o final de semana e disse que antes de anunciar qualquer decisão, vai ouvir os ministros envolvidos e o corpo técnico do governo para aí então dizer o que vai fazer. Para a Anvisa, essa medida provisória retira o papel técnico da agência porque ela não permite uma análise num tempo adequado e praticamente obriga a aprovação dos imunizantes pela agência. Essa MP facilita a entrada no Brasil de vacinas como a russa Sputnik, que já está sendo utilizada em vários países, em vizinhos nossos aqui como a Argentina, e a indiana Covaxin. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo da MP, até que ponto a gente tem de ir para acelerar trâmites no momento de pandemia, sem agredir a função primordial da Anvisa, que é analisar qualquer remédio, vacina que será aplicado, oferecido aos brasileiros. Bom, o pomo da discórdia aí é a vacina Sputnik, né? Ela tem de eficácia 91,6% segundo as últimas informações, né? A União Química, que é uma empresa sediada aqui em Brasília, quer fabricar a Sputnik. Foi várias vezes a Anvisa e as conversas continuam, né? A Anvisa já avalizou 2 vacinas, né? A Coronavac e a Oxford, Fiocruz e Butantan, 2 entidades estatais. A União Química é essencialmente privada, né? Mas aí entra um certo lobby. O presidente Bolsonaro fez a medida provisória para adaptar a legislação brasileira à entrada do Brasil nesse conjunto COVAX, né, que são 135 países, se não me engano, e cada um deles vai receber a sua cota de vacina e vai pagar por ela, mas garante a presença, né, no recebimento das vacinas. Aí essa medida provisória foi para a Câmara e lá recebeu mais contribuições, digamos assim. Houve um lobby muito grande na Câmara. Esse deputado federal, foi deputado federal até 31 de janeiro, Rogério Ross, foi governador de Brasília, foi presidente da Companhia de Desenvolvimento aqui de Brasília, né, e virou diretor para assuntos internacionais da União Química. O presidente da União Química, que é o herdeiro do seu João Marques, que tinha o Laboratório Prata e instalou a União Química, é o Fernando de Castro Marques, do Partido Solidariedade. Ele foi candidato a senador por Brasília na última eleição, ficou em 9º lugar, mas a candidatura dele teve uma união de Solidariedade, PRB, PSD, PSC, Podemos, então também tem uma grande penetração na Câmara Federal. Aí alterou os prazos. O líder do governo na Câmara tinha uma boa relação com a Anvisa até chegar essa história da Sputnik, né? Aí criou-se assim uma espécie de contenda de Barro versus Barros, né? Ricardo Barros é o líder do governo e ele hoje pôs um artigo no Correio Brasiliense dizendo que a medida provisória autorizava a adesão do país ao COVAX, né?
e que a Câmara de Deputados incluiu um dispositivo que foi confirmado pelo Senado, fazendo que a Anvisa concedesse em 5 dias autorização para uso de vacinas referendadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Canadá, Reino Unido, Rússia, Coreia do Sul e Argentina, né? Né? Cada um desses países autorizando já valeria. Ele lembra no artigo, o líder Ricardo Barros, que em maio de 2020, a lei que tratava da pandemia já havia previsto um prazo de 72 horas para a Anvisa liberar a distribuição de insumos essenciais ao combate da pandemia. E que a resolução, portanto, da Anvisa, que fixou em 10 dias, é ilegal, uma vez que a lei dá 3 dias. Então a briga é essa, né? E está lá na medida provisória 5 dias, vai um pouco além da lei que falava em 3 dias. São argumentações que o presidente Bolsonaro deve estar ponderando, ouvindo todas as partes, ouvindo os entendidos e saber o que ele vai fazer com essa medida provisória que foi para as mãos dele para a sanção. Olha, tem um outro assunto importante para a gente tratar aqui no Liberdade, Alexandre, que é a volta do auxílio emergencial em outros moldes em relação àquele que nós conhecemos no ano passado. É uma apuração do nosso analista Igor Gadelha. O auxílio emergencial 2021 se chamará Bônus de Inclusão Produtiva. Já tem até um apelido, BIP, Bônus de Introdução Produtiva, é isso? De Inclusão Produtiva, perdão. Esse novo auxílio vai atingir cerca de 30 milhões de brasileiros. Lembro que na semana passada o ministro Paulo Guedes disse que o auxílio emergencial foi pago a 64, então menos da metade. Mesmo assim, muita gente, 30 milhões de brasileiros receberiam R$200. Mas, para que o projeto vá adiante, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer uma garantia jurídica, que o Congresso aprove uma cláusula de calamidade para permitir que essa despesa fique fora do teto de gastos e o governo não seja processado, eventualmente, no futuro, por desrespeitar o teto de gastos para o pagamento do benefício, que também estaria atrelado à necessidade de o beneficiário fazer um curso profissionalizante para que ele esteja, segundo a avaliação do Ministério, melhor preparado para voltar ao mercado de trabalho quando acabar o BIP. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade que se abre agora de retomar o auxílio emergencial com um novo formato, menos dinheiro, menos gente, exigindo um curso profissionalizante dos beneficiários, 3 meses de pagamento inicialmente, é a proposta do governo, Alexandre. Até isso mudou com a eleição na Câmara e no Senado, né? A nova administração firmou compromisso público de fazer de tudo que fosse possível para minimizar as consequências da pandemia. E é isso que está sendo feito. Antes disso, o governo federal não ia entrar nessa, né? Se não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, isso é motivo para impeachment. E o presidente não ia entrar nessa. Então era assunto vetado continuar o auxílio além do prazo dele, né? Mas agora surgiu essa boa vontade da Câmara e do Senado para, enfim, fazer alterações, apertar o botão da emergência, botão de calamidade, como diz Paulo Guedes, né? E com isso abrir créditos fora do teto de gastos, portanto, créditos autorizados pelo Congresso Nacional, que tem até poder constituinte, né? Esse é o poder, e então o governo para pensar sobre isso, com a possibilidade de inserir a pessoa no mercado de trabalho. Porque, de novo, eu vou citar Luiz Gonzaga, né? Que a esmola envergonha o cidadão e vicia. Então não dá para viciar ninguém, né? Tem que preparar a pessoa para se inserir no mercado de trabalho e, mais do que isso, ter uma renda melhor do que tinha antes. Então é um bom programa social, né? Ajuda emergencial e, ao mesmo tempo, prepara para o futuro.
acho que vai ser possível, desde que o critério seja rigoroso, porque com o que apurou o Tribunal de Contas da União, que 45 bilhões teriam sido entregues em mãos de pessoas que têm renda, têm patrimônio e têm até emprego público, né, que não dava para fazer isso. Em muitos municípios tinha vereador, funcionário da prefeitura pegando auxílio emergencial. Ainda na economia, há um outro tema com um andamento importante hoje em Brasília, que é a autonomia do Banco Central. Haverá uma reunião hoje aí em Brasília entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles vão tratar do projeto de autonomia do Banco Central, que é um assunto que vai e vem, mas nunca foi levado adiante, né? Ele tem um relator, agora o projeto tem um relator, o deputado Silvio Costa Filho, que já entregou aos colegas da Câmara um parecer favorável à aprovação da autonomia operacional do Banco Central, que, entre outras coisas, daria um mandato fixo de 4 anos ao presidente, aos diretores do Banco Central também. Este tema sempre foi tratado como uma prioridade da agenda do ministro Paulo Guedes. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância ou não da autonomia do Banco Central, eventualmente aprovada a autonomia do Banco Central, o que é que isso melhoraria a nossa economia, por exemplo? Transmitiríamos mais confiança à comunidade internacional? Colombo, em 1976, eu cobria Ministério da Fazenda pelo Jornal do Brasil. O ministro era Mário Henrique Simonsen. E quem cobria Ministério da Fazenda automaticamente cobria Banco Central, porque Banco Central era um anexo do Ministério da Fazenda. Imagine que hoje um ministro da Fazenda, o ministro da Economia, não só abre mão disso, como festeja, né? E o mercado vai festejar também, porque amanhã já vão colar a etiqueta de urgência nesse projeto, vão aproveitar o texto que veio do Senado, né? E talvez nesta semana o Banco Central se torne autônomo. Esse mandato de 4 anos começa no 3º ano do mandato do presidente, não coincide com o mandato do presidente, né? E dá autonomia para o Banco Central para quê? O Banco Central é o guardião da moeda. O Banco Central cuida que a moeda não seja desvalorizada. Trata de crédito e de juros, né? É a política monetária, né? E a moeda é a principal referência. Eu vivi o tempo em que não tínhamos essa referência. A nossa referência era o dólar, porque a moeda brasileira se desvalorizava à razão de 5.000% ao ano. Então não tínhamos, a economia brasileira não tinha a referência material básica, né? Era o dólar. Agora tem, graças ao Plano Real, tempo de Itamar Franco, né? Então, é essencial. Vai ser festejado, sim. Só de falar nisso, vejam, semana passada, só de falar nisso, a Bolsa passou de 121 mil pontos. Consideremos que em março, lá no terrorismo, né, para quebrar o país, a Bolsa caiu para 63 mil pontos. Agora dobrou, né? É a volta da confiança. E a autonomia do Banco Central repõe a confiança, é uma vitória da política liberal, né? De Paulo Guedes, da sensatez e da economia. É uma vitória de todos essa autonomia do Banco Central, né? É mais uma, que os americanos chamam de autoridade, né? É mais uma autoridade, é a autoridade monetária. Bom, o bloco de partidos conhecido como Centrão saiu mais forte das últimas eleições municipais, não é? Conseguiu eleger um número importante de prefeitos, vereadores e chegou ao auge agora, pelo menos nessa história recente, no passado recente do Brasil, com a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em Brasília, há parlamentares que entendem que o bloco tem de assumir um protagonismo político no governo do presidente Jair Bolsonaro, o que significaria a ocupação de espaços, como ministérios, por exemplo. E alguns dos citados estão atualmente ocupados por militares. A Saúde, com o general Eduardo Pazuello, o Ministério de Minas e Energia, comandado por
Bento Albuquerque. Alexandre, o fortalecimento do Centrão, a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com esse grupo de partidos, com esse grupo de parlamentares, vai significar a presença desses partidos políticos e desses políticos no primeiro escalão do presidente Bolsonaro? Ou seja, ele vai ter de fazer trocas para acomodar esses partidos políticos que sempre trabalharam com este modus operandi, né, ocupando espaços? Não vai ser. Felizmente, os autores da narrativa não têm poder para entregar ministério para políticos, nem para nomear ministros. Quem nomeia ministro é o presidente da República, né? E ele já disse que não vai fazer isso, né? O compromisso dele com os eleitores dele, esse é o maior compromisso. Vai ter protagonismo político, sim, o centro, né? Porque a palavra centrão foi criada também como narrativa para diminuir, para dizer, olha, é um bando de fisiológicos. Não, é centro, né? É centro, é direita, né? E é esquerda, né? É assim que funciona sem dourar com qualificativos tendenciosos. Então, o centro vai continuar tendo protagonismo, sim, dentro da sua alçada, dentro da sua esfera, né? Pressionando agora mesmo, a gente tratou disso, né? Sobre prazos da Anvisa, né? São poderes que são inerentes do Congresso Nacional como representantes do povo e dos estados brasileiros, né? Então, isso aí é tentativa de justificar uma derrota na segunda-feira passada, acachapante, aliás. Mas vai entregar, vendeu, comprou, né? É para tentar se explicar para si mesmo. E é uma perda de tempo, porque quem fica assim perde tempo de pensar por que eu fui derrotado, como é que eu faço para me recuperar, né? Então, não vai acontecer isso e o centro vai ter o seu protagonismo, sim, na sua esfera, como vem tendo, né? Por exemplo, ao eleger o presidente da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal pediu o indiciamento do governador do Pará, Hélder Barbalho, e do ex-secretário de Saúde, Alberto Beltrame, no caso da compra irregular de respiradores para combater a Covid, uma compra que custou 50 milhões de reais aos cofres públicos, foi alvo de uma operação em junho do ano passado. Em nota, o governo do Pará disse que o relatório não prova envolvimento do governador em nenhum ato ilegal ou antiético e que o governo teve e tem como prioridade a proteção da saúde dos paraenses. Alexandre, como é que você avalia o envolvimento do governador do Pará, a mais alta autoridade do estado, neste caso de suspeita de superfaturamento na compra de respiradores? Pois é, me dá uma pena porque o Pará está tendo um bom desempenho no combate ao coronavírus, né? Foi um desastre em maio, um desespero. O Belém era a Manaus de dias atrás. Belém estava lá em cima, com mortes, gente morrendo na porta dos hospitais. Aí veio o chamado milagre de Belém, né? A reação, e derrubou. E desde então a curva fica lá embaixo, baixinha, baixinha, baixinha. Deu uma subidinha no início de janeiro e continua baixinha, quer dizer, está tendo resultados. Mas a Polícia Federal descobriu que foram comprados 50 respiradores, se não me engano, 400 por 50 milhões. Né? Envolveu aí 5 ex-assessores do governador, ex-assessores porque já saíram, né? Envolve 2 empresários que fizeram um negócio e, segundo a Polícia Federal, o governador comprou por WhatsApp, né? A gente ouviu aí os argumentos dele, que havia pressa e tal, comprou respiradores por WhatsApp. Agora, é a tal história, né? Infelizmente, não é só o Pará, se aproveitaram disso, das facilidades da emergência, para fazer contratos escabrosos, né? Com o dobro do preço, o triplo do preço, né? Às vezes o quíntuplo do preço de respiradores, né? De instalação de hospitais de campanha, de aparelhamento de proteção. Aproveitaram-se, né? Aqueles que tinham lá
um caráter que estava esperando a oportunidade para fazer a negociata. Mas, enfim, eu não vou discutir as entranhas do inquérito. O fato é que o governador vai ter todos os instrumentos da justiça, do direito, para se defender e explicar. Agora, eu acho que pior do que isso, né? Eu mencionei Manaus, foi o que aconteceu semana passada, não dá para a gente não mencionar, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas vendendo sentença para aquele Família do Norte lá, uma facção, né? E essa já está indiciada, já foi para o Ministério Público Federal, está mandando para o Superior Tribunal de Justiça julgá-la, né? É terrível isso, quando a gente vê esse mau exemplo vindo de cima. Aí as pessoas ficam olhando e dizem, puxa, alguns acham, puxa, ele é esperto, está aproveitando. E outros ficam escandalizados e ficam descrentes da política. É nisso que os políticos têm que pensar, que a política seja algo confiável. É isso. Alexandre, um ótimo dia, boa semana. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Obrigado, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.